ali trabalhando na cidade de Santo André, trabalhava na área da construção civil. E eu lembro que era um sol escaldante, irmãos. E eu estava cavando uma valeta, abrindo uma valeta na beira do asfalto. Era 15 metros de comprimento por 1,30 de profundidade. E todo dia cavando aquele sol escaldante. Para depois de ter cavado tudinho, o rapaz chegar e falar que estava errado. E eu lembro que estava conversando com um colega, eu falei, rapaz, cara, a gente cavou esse negócio aqui em vão, velho. Olha nosso amor como está todo arrebentado. E aí a gente começou a entrar num assunto, ele era afastado, e a gente começou a conversar, a gente conversava sempre a respeito de igreja, de Deus, essas coisas. E eu comecei a falar, ele sempre conversava comigo, e rapaz, investe, Dentinho, investe. Eu falei, não, rapaz, para se pregar hoje nos campos, hoje para você subir no púlpito, hoje você tem que ter teologia, você tem que ter faculdade, você tem que ter curso, você tem que ter alguma coisa, porque senão você não sobe, você não tem oportunidade. E nisso, irmão, estava vindo, descendo a rua, um rapaz, né? Assim, aparentemente, pelo jeito de... pelas suas vestes, né? Pelas suas vestes, estava meio que da sociedade, pelo modo de estar vestido, era um criminoso, alguém que é envolvido em alguma coisa. Eu lembro que eu estava de costa e do nada ele parou, olhou para mim, ele colocou o dedo na minha cara e falou assim, você é um escolhido de Deus. Você não vai precisar de nada disso, porque quem vai te levar nos 4 cantos da terra é Deus. Somente come da palavra. Irmão, aquilo ali entrou, me impactou de uma tal maneira, irmãos, que a partir daquele momento foi onde assim eu tive mais sede de me dedicar mais, de buscar mais. E nesse período que eu tenho estado com os irmãos congregando aqui, e Deus tem concedido essa graça de estar ministrando praticamente constantemente, isso significa que eu tenho que buscar constantemente. E principalmente em culto de doutrina. E isso tem me ajudado muito, porque tem me feito me dedicar um pouco mais. E é isso que eu quero para os irmãos, que os irmãos se dediquem, queiram aprender. Não queiram continuar do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Para você ver que Deus é tão misericordioso, irmão, que eu me matriculei no EJA para me poder terminar o meu ensino médio, porque Deus é tão maravilhoso, irmão, que eu tenho um amigo que é pastor, ele tem, Deus abençoou, tem uma condição boa. Alguém que já conheceu, já ouviu falar na faculdade de Mackenzie, uma das melhores faculdades do Brasil, fica ali na região de Higienópolis, uma região nobre da cidade de São Paulo. E no culto lá que você trouxe o irmão, meu Deus, os órgãos do irmão, que Deus ali abriu uma porta para mim. E conversando com esse pastor, ele chegou e falou, olha, termina o mais rápido possível o seu estudo. Que eu vou pagar a sua faculdade, você vai fazer o seu bacharelado pela faculdade de Mackenzie. Você não vai gastar nada. Então só quem faz essas coisas é Deus, irmãos. Quando a gente se compromete, tem um compromisso, um comprometimento com o Pai, Ele se compromete conosco. Mas quando a gente não tem um compromisso com Ele, Deus ele não vai se comprometer. Ele permanece fiel, é claro, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas se você não tiver um compromisso com o Pai, os céus não vai ter compromisso com a gente. E hoje eu quero falar a respeito de crescimento espiritual. Amém, 2 Reis, capítulo 6. Bom, Deus tem me dado umas mensagens que até eu fico espantado. Umas coisas que Deus tem dado. Reis capítulo 6. Reis capítulo 6. O tema da mensagem é superando os desafios espirituais
da igreja. Superando os desafios espirituais da igreja. Reis capítulo 6, a partir do verso 1 ao 7, que diz assim, ó. E disseram os filhos do profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-te. Então ele estendeu a sua mão e tomou somente até aqui. Senhor Deus Pai, é chegado a hora da tua palavra, Senhor. Aleluia, Deus. Que seja o Senhor falando. Diminua eu, cresça sempre o Senhor. Que nossos corações nesse momento, Pai, estejam abertos, nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Superando os desafios espirituais da igreja. Livro de Reis, capítulo 6. A epígrafe do texto, ou o título do texto em algumas bíblias, diz o seguinte: Eliseu ele faz flutuar o ferro de um machado. Aleluia. Irmãos, o crescimento espiritual ele não é natural, tá? É necessário ter visão espiritual e desejo de crescer. Então não é natural, é algo sobrenatural, é algo que somente o Pai concede através do Espírito Santo. Além de eu ter uma visão espiritual, eu tenho que ter um desejo de crescer. E hoje em dia tem faltado desejo dentro dos corações dos cristãos. Eu lembro, irmãos, que eu me batizei na Adventista, passei na Universal, passei na congregação e vim para a Assembleia. Fui bastante ano do Ministério do Belém. E os cultos mais gostosos eram o ensinamento. Coisas que eu não faltava, que eu não perdia, era a escola bíblica dominical e era culto de doutrina. Era dois algo que o meu coração ele se enchia e se alegrava. Porque é uma coisa, irmão, e isso é fato. E você vê isso. Eu falo no Ministério do Belém porque eu já passei por lá. E para você ver os obreiros de lá, irmãos, tem que ter cartucho. Tem que ter bagagem, porque senão você não viu. Acima de tudo, além da confirmação de Deus, para você ser ungido ou levantado de alguém, você tem que ter conhecimento. E lá é assim, se você não frequenta culto de doutrina, escola dominical, irmão, você vai ficar sentado no resto da vida. E hoje o que falta é comprometimento nosso mesmo. Quem lembra do estudo passado, do último estudo, foi o quê? Perdendo Jesus no tempo. Olha o que a gente falou. Olha o que nós falamos, o que nós estudamos. A igreja tinha mais gente, mas hoje já está mais vazia. Ou seja, o que foi guardado daquela palavra do ensinamento de Jesus dentro do nosso coração? Nós estamos perdendo Jesus. O salmista fala assim, ó, já não há mais sinais no nosso meio. Parece que já sumiram os profetas, por quê?
Porque é escasso hoje a gente ver alguém paralítico andando, cego voltando a enxergar, batismo no Espírito Santo. Mas por que essas coisas estão escassas? Por nós mesmos. Como foi falado na palavra introdutória. Às vezes, quando a porta da igreja fecha, muitas das vezes não é adversário ou muito menos permissão de Deus, mas é por falta de comprometimento dos próprios membros. Porque o preço ser pago para esta porta estar aberta. Nada é de graça, tudo tem um preço. Se você quiser conquistar algo, se você quiser ser alguém, você vai ter que pagar o preço. Se você quiser virar um doutor, você vai ter que pagar o preço. Qual é o preço? Estudar, se dedicar. E para Deus também é a mesma coisa. Dedicação. Então, o crescimento espiritual, você tem que ter uma visão. Além da visão, você tem que ter esse desejo dentro de você. Eu quero aprender. Eu quero crescer. Eu quero conhecer. Porque a própria Bíblia ela diz, crescei na graça. Unção, Espírito Santo, busca, dedicação. E nunca